Bom pessoal, sou eu Moisés gravando mais um vídeo no meu canal e no vídeo de hoje eu vou falar sobre visto americano, tá? Eu não gostaria de fazer um vídeo a respeito disso, né? A gente vê na internet, tem vários vídeos, pessoas explicando como tirar visto, como teve visto negado e tal, mas assim, como muitas pessoas me ligam perguntando e às vezes mandam mensagem para saber como que foi. Então eu prefiro fazer um vídeo e colocar no meu canal e as pessoas que quiserem eu peço para assistir o vídeo lá no canal. Então, o que aconteceu? Em 2016, assim, bateu aquela vontade de tirar um visto para os Estados Unidos e aí eu me preparei, preenchi o formulário e tal, fui tirar um visto familiar. E na entrevista, né, eu tive cuidado na hora de preencher o formulário, junto com um amigo meu, a gente preencheu o formulário todo e tal. E chegou na hora da entrevista, eu fiquei bem focado naquilo que eu tinha posto no formulário, para poder eu não responder errado, porque se você, no formulário, você põe uma coisa e na hora ela te pergunta, o agente consular te pergunta e você responde outra, então vai haver conflito de informações e ali você pode ter o seu visto negado. Então, na primeira vez em 2016, o que aconteceu comigo? A minha entrevista já estava quase no final, né? Estava eu, minha esposa, minhas duas filhas, e ela me perguntou quanto eu ganhava, né? E eu levei uma série de documentos, documento de casa, de carro, levei uma série de documentos, né? E ali o agente consular não me pediu nenhum documento sequer, né? Ele perguntou se eu tinha casa própria, eu disse que tinha. Perguntou se eu tinha carro, eu disse que tinha. Então, foi me fazendo várias perguntas. E teve uma hora que a agente consular me perguntou, escuta, senhor Moisés, o senhor estava fazendo faculdade, o senhor parou por quê? E aí eu, assim, poderia ter respondido ela de uma outra forma, né? Mas ela já tinha me perguntado com que eu trabalhava, e eu informei que eu trabalhava na construção civil. E aí ela me perguntou, o senhor estava fazendo faculdade, parou por quê? Eu disse, olha, eu parei porque eu trabalho na construção civil, nesse setor, como eu já informei a você, e eu não pretendo ficar por muito tempo nesse segmento. Então, por esse motivo, eu não vi motivo de estar fazendo engenharia civil se eu não queria continuar frequentando os canteiros de obra. E ali eu percebi que ela não me fez mais nenhuma pergunta e do nada ela escreveu, e aí me deu uma folha, né? Não lembro se foi rosa ou se foi verde, e aí ela disse, olha, seu Moisés, vai ter que ficar uma próxima vez porque no momento o senhor não prova, o senhor não tem provas concretas que o senhor possa ir aos Estados Unidos e não retornar ao seu país de origem. E eu agradeci ela, ok, muito obrigado. E beleza, e quando foi 2 anos depois, eu poderia ter, me deu vontade de, na semana seguinte, ir lá e fazer novamente uma outra entrevista, né, marcar uma outra entrevista, mas eu deixei, passou o tempo, né? E eu também não questionei nada a agente consular, e eu falei, bom, eu não vou questionar nada. Eu tinha os documentos ali comprobatórios que provava que eu tinha algo que me prendesse no meu país, né? E aí, mas eu não quis questioná-la. Aí beleza, 2 anos depois, eu voltei um pouco mais preparado, ou seja, eu já tinha uma noção do que era enfrentar uma entrevista para um visto americano, então eu já tinha mais ou menos ideia do que poderia ocorrer, né? E aí eu levei comigo novamente documento de casa, documento de carro, só que dessa vez, em 2018, o que acontece? As minhas duas filhas estavam trabalhando, né, uma fazendo faculdade e trabalhando, e a outra era funcionária pública. E a gente colocou aquilo no formulário, e eu naquele momento, quando cheguei no consulado para entrevista, o agente consular começou me perguntando, senhor Moisés, o senhor trabalha de quê? Eu falei assim, olha, eu tenho uma empresa de construção civil, né? Prevalecia aquilo que eu tinha dito há 2 anos atrás.
trabalho no setor de construção civil. Ah, o senhor tem quantos empregados? Eu falei, eu tenho 5. Aí ele disse, com o senhor? Eu falei, não, mas comigo 6 pessoas. Ah, o senhor tem sócio na sua empresa? Eu falei, tenho. Quem é o seu sócio? Eu falei, o meu sócio é minha filha, a Kevin. Ah, ok. Ela trabalha na empresa com o senhor? Eu falei, não, não trabalha. Não trabalha. E qual a participação que ela tem na empresa? Eu falei, olha, 50%. 50% de participação. Ok. Aí ele perguntou para ela o que ela fazia. Eu estudo e trabalho, né, já batendo com aquilo que estava lá no formulário. Eu faço faculdade. Ah, faço faculdade de quê? Eu faço faculdade de fisioterapia. Oh, legal. Doutora, né? Ah, beleza. E aí perguntou a outra filha minha, a Kathleen, o que ela fazia. Olha, eu sou funcionária pública. Perguntou a gente quando que a gente pretendia viajar, né? Então, o que acontece, gente? Às vezes você tem tudo para ter um visto concedido, mas dependendo das informações que você der, por exemplo, se a minha filha estava estudando, correto? Então não fazia sentido nenhum se eu dissesse para o agente consular que eu ia viajar num período que não fosse de férias, né? Então, são os pequenos detalhes que às vezes você, na hora de preencher, na hora de responder um questionário de pergunta, né, ao agente consular, que as informações não vão bater. Se você disse que vai viajar, eu vou viajar em agosto, mas você tem filhos que estudam, provavelmente ele vai negar o seu visto. Então são pequenos detalhes. Não me pediram extrato de conta bancária, eu levei imposto de renda, não me pediram imposto de renda, não me pediu o contrato social da empresa, não me pediram nada, absolutamente nada, e não me pediu um documento sequer. Aí ele falou comigo, olha, o senhor teve um visto negado em 2016? Eu falei, tive. Aí ele disse para mim, eu não sei por que motivo negaram o seu visto, não tinha motivo para negar o seu visto. E aí, assim, eu tive ali o meu visto aprovado. Mas os pequenos detalhes que fazem a diferença. Quando você for responder a uma entrevista a um agente consular, qual é o segredo? Responda somente aquilo que lhe for perguntado. Não tenta incrementar, porque o meu sonho é conhecer a Disney, e que isso e que aquilo. Isso não cola, ok? Isso não cola. Então, seja objetivo. Te perguntou? Se você está indo visitar um determinado estado ou cidade, procura, assim, pela internet, conhecer, né, mais sobre aquele local que você está indo. Porque se ele te pergunta, quando você diz, eu vou para Orlando, vou para Disney, porque a Disney está em Orlando, certo? Mas se você diz que vai, eu estou indo para, digamos assim, eu estou indo para Califórnia, para São Francisco, então procure estudar, assim, pesquisar quais são, o que tem ali de interessante naquela cidade, porque ele pode fazer perguntas a respeito, mas você está indo para lá para fazer o quê? Né? O que tem de interessante para você ir para lá? Né? E aí, se você não souber responder, com certeza vai dificultar a aprovação do seu visto. Né? Então, é mais ou menos isso aí, a dica que eu deixo para você. Né? Não adianta você botar dinheiro em conta, não adianta você dizer isso ou aquilo. Tem uma colega nossa, né, prima da minha esposa, que ela, assim, com um pouco mais de um salário mínimo, né, ela era empregada, né, estava 3 anos e pouco no emprego, e ela foi lá, falou, tira o seu visto que você vai conseguir, porque o que eles querem ver em você, nas suas perguntas, é a sinceridade, porque na realidade o americano acredita muito naquilo que você fala, mas se você titubia naquilo que você responde, e você demonstra dúvida, com certeza ele vai perceber logo, porque nada mais, nada menos, aqueles entrevistadores ali, eles entrevistam centenas e milhares de pessoas, né?
E o papel deles está ali para mais ou menos uma psicologia para ver em você se você está falando a verdade ou não, quais são as suas reais intenções, né? E aí não adianta, se você quiser incrementar, se você falar mentira, quando você fala mentira, você tem que estar sustentando aquela mentira, né? E às vezes você bota lá no formulário lá uma coisa que não é verdade, e aí quando você vai responder, aí você vai ter que estar assim, puxa, será o que eu falei lá vai bater com o que eu estou falando aqui? Mas quando você fala a verdade, simplesmente a verdade ela traz libertação e a verdade ela prevalece, entendeu? Então mais ou menos aí está dada a dica. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, né? Se você não é inscrito no meu canal, corra lá, se inscreva, ok? E aí, espero que esse vídeo tenha ajudado você, ok?